quero ler com você a palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 24. Toda honra e glória é dada ao nosso Deus. Você que veio nesta manhã participar da Santa Ceia do Senhor, é um momento de gratidão, irmãos, que nós temos de poder estar diante da mesa do Senhor. E é um dos cultos que o cristão não pode perder. Culto de ensino e culto de Santa Ceia são cultos que o cristão não pode perder, porque são cultos importantes, onde nós, no culto de ensino, nós aprendemos, e na ceia nós também aprendemos e lembramos da morte e da ressurreição de Cristo até que Ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra, irmãos. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo, ministra aos nossos corações a tua palavra. Pode tomar o assento, igreja, deixa o Senhor Jesus falar ao teu e ao meu coração. Queridos, eu quero pregar nesta manhã sobre em memória do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, o apóstolo Paulo menciona a igreja de Corinto, dizendo que ele, tendo dado graça, partiu. Depois que Cristo partiu o pão, ele disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Jesus, diante da ceia, estava mostrando aos discípulos que o partir do pão era em memória dele, era em memória do seu nome, era em memória da sua morte e da sua ressurreição. Irmãos, quando nós estamos no culto de ceia, o culto de ceia não é nada mais, nada menos do que um culto fúnebre. Por quê? Porque é um culto que nós fazemos memória da morte e da ressurreição do Senhor. Nós estamos em memória de Cristo, lembrando da sua morte e da sua ressurreição. Paulo, aqui neste texto, ele está trazendo o ensinamento para a igreja de Corinto sobre a ceia. E este ensinamento não foi apenas uma mera ideia da sua cabeça, mas algo que ele recebeu do Senhor. Então, como Paulo recebe este ensino de Deus, ele vai dizer: aquilo que eu recebi do Senhor foi o que eu vos ensinei. Então, o ensino da ceia é o ensino que Paulo recebeu do Senhor e estava passando para aquela igreja. Irmãos, o pão na ceia significa a carne de Cristo, o corpo de Cristo que é entregue por nós. E qual é o significado deste pão? Primeira palavra diz que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse. Ele pegou aquele pão na sua mão e disse: tomai e comei, este pão é o meu corpo, este pão é a minha carne. Então nós entendemos aqui, irmãos, um significado que vai muito além do pão. Não é simplesmente o pão, mas é o corpo de Cristo, que é partido por vós. Quando a palavra usa essa expressão vós, ele está falando que este pão que é partido por vós é um pão que é partido por pessoas. Quando Jesus pegou ali o pão, que ele partiu o pão, ele estava partindo ali em favor dos seus discípulos, em favor da sua igreja.
E aquele pão tinha um simbolismo do corpo de Cristo. E qual é o objetivo de Cristo ter partido o pão? E ele disse: eu estou partindo o pão por vós em memória, vocês vão fazer isso em memória de mim. Vocês vão fazer isso lembrando da minha morte, lembrando do meu sacrifício, lembrando da minha adoção, que eu me entreguei na cruz do Calvário, derramei o meu sangue por vós. E o que é ceia, irmão? O que é a ceia do Senhor? Irmãos, a ceia é um momento de muita gratidão. Para algumas pessoas a ceia não tem importância, mas a ceia deve ter muita importância para nós, porque a ceia é um momento de muita gratidão. Nós estamos aqui para agradecer a Deus. Nós estamos aqui, irmão, para se alegrar na presença dEle, pelo sacrifício que Ele fez por nós. E a Bíblia diz que naquele momento, Ele tendo dado graça. Por que que Ele deu graça? Porque a ceia é um momento de muita gratidão. A ceia também é um momento de ação. Jesus, naquele momento da ceia, Ele pegou ali, irmão, partiu, e Ele usou 3 expressões: partiu, tomai e comei. Porque na ceia é um momento de ação, onde se parte o pão, onde nós tomamos o pão e nós comemos do pão. É um momento de ação. A ceia também é um momento de simbolismo, porque simboliza o corpo de Cristo. Jesus vai dizer: isto aqui é o meu corpo. Quando o pastor pega o pão e apresenta a Deus em memória, aquele pão não tem mais um significado de pão, representa o corpo de Cristo. E era isso que Jesus queria passar por discípulos. Isso é o meu corpo que é partido por vocês. Esse é o meu corpo que é partido por vós. E qual é o significado do cálice? Irmão, Jesus também diz, Paulo disse à igreja, e Jesus também disse aos discípulos. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo. Quando ele tomou o cálice na sua mão, ele vai usar a seguinte palavra: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Esse cálice não é apenas um cálice com vinho dentro, mas ele é o Novo Testamento do sangue de Cristo, irmão, que tem um simbolismo grandioso, o sangue do Novo Testamento. É por isso que quem vai participar da ceia precisa conhecer o Novo Testamento, conhecer a verdade de Deus, que está em Mateus 26, 28. O Novo Testamento vos dou, disse Jesus, que vos amei uns aos outros. Esse é o Novo Testamento. E esse testamento Jesus deu para os seus discípulos e também deu para a sua igreja. O Novo Testamento vos dou, que amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ame vocês uns aos outros, vos amem. Então aquele que vai participar da ceia precisa seguir este novo mandamento, esse Novo Testamento de amar o seu próximo, de amar o seu semelhante. Deus não quer que nós participando da ceia em intriga com o irmão, em desunião com o nosso semelhante, em desunião com o nosso líder. Deus quer que nós participamos, mas cumprimos este novo mandamento que Ele nos deu, de nós amar uns aos outros como Ele nos amou. João capítulo 13, versículo 34. E qual é o objetivo, irmão, de Jesus ter tomado o cálice? Ele disse, fazer isso todas as vezes que bebeste em memória de mim.
Toda vez que vocês tomarem o cálice nas vossas mãos e vocês beberem, vocês estão fazendo isso em memória de mim. Agora olhe para mim, irmão. Por que eu estou pregando assim? Porque a ceia não é apenas algo que você cumpre todo mês, irmão. Nem algo, não é apenas algo ritualístico que você tem que vir cumprir todo mês. A ceia é muito mais. A ceia, nós estamos participando dela em memória do Senhor, irmão. E eu quero com esta palavra fazer você agora olhar para a cruz. Olhe agora para a cruz com os olhos espirituais. Contemple Jesus ali na cruz do Calvário, sendo crucificado, sendo oferecido como sacrifício, e ali sendo batido, sendo maltratado, morrendo na cruz, por mim e por você, irmão, para que nós estivesse perdão dos nossos pecados. A Santa Ceia é muito mais do que um momento ritualístico. A Santa Ceia está abrangendo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmão. E olha que a palavra diz: porque todas as vezes que comeste este pão, que bebeste este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Olhe para mim. Quando nós pegamos o pão na nossa mão, e nós comemos o pão, e nós bebemos o cálice do Senhor, nós não estamos apenas comendo, irmão. Nós estamos anunciando a morte do Senhor. Quando nós tomamos o pão na nossa mão e o cálice, nós estamos dizendo: Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue por mim na cruz do Calvário. Ele me redimiu, Ele me limpou, Ele me comprou com seu precioso sangue. E hoje nós estamos aqui vivenciando da sua maravilhosa graça. Vai dando glória a Deus. O momento da ceia é o momento de anúncio da morte do Senhor, irmão. Nós estamos anunciando que Ele morreu na cruz. Mateus capítulo 20, versículo 17 e 19. Lucas capítulo 18, versículo 31. E nós temos aqui 11 anúncios, anote, 11 anúncios da morte de Cristo. Quero começar por João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Jesus deu a sua vida por seus amigos, irmão. Jesus deu a vida por seus amigos. Em João 10, versículo 11, Jesus, como um bom pastor, Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Em João capítulo 19, versículo 23, Jesus foi crucificado pelos soldados, irmãos, onde Ele foi maltratado. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, Jesus foi entregue pelo conselho e foi morto pela mão de homens injustos. Não foi homem justo que mataram Jesus, foi homens injustos. Em Romanos 5, versículo 10, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, irmão. Porque Paulo menciona aqui que nós era considerado inimigo da cruz de Cristo. Algum de nós nem gostava de crente, não gostava de Bíblia, não gostava de igreja, não gostava de pastor. Nós era inimigo da cruz de Cristo, mas nós fomos reconciliados com Deus através do ministério que é chamado de ministério da reconciliação. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, Jesus em forma de homem se humilhou a si mesmo, aceitando morrer na cruz do Calvário.
Em 1 João capítulo 2, versículo 2, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E João vai além, João diz, e não só pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de todo mundo. Quem pode levantar as mãos e glorificar a Deus? Irmãos, em 1 João, capítulo 3, versículo 16, Jesus nos ensinou a caridade. Quando Ele deu a sua vida por nós, Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Em Isaías capítulo 53, versículo 5, Jesus ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, irmão. Jesus ele não foi ferido por causa de um prédio, foi ferido por causa de nós. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades, os nossos pecados. Olhe para mim, a nossa mazela, o nosso engano, a nossa vida errada, aquilo que nos manchava não estava na cruz, estava sobre Ele. E Ele foi ferido por causa das nossas. Levanta a mão e aponta para você, diga: Ele foi ferido por causa das nossas, das minhas e das suas iniquidades, irmão. Porque Ele não tinha iniquidade, foi por causa das nossas iniquidades. E o pecado e o peso que nos traz a paz estava sobre Ele, irmão. Isaías 53, versículo 7, Jesus ele foi oprimido e afligido, mas assim Ele não abriu a sua boca. A Bíblia vai dizer que como a ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro, mas Ele não abriu a sua boca, irmão. E esse sacrifício foi feito por nós. A Santa Ceia é um momento de anúncio. Olhe para mim. Se até hoje você não valoriza a Santa Ceia, a partir de hoje, passe a valorizar, irmão. Isso aqui não é só um momento ritualístico que a igreja faz. Nós estamos em memória do Senhor. Ele está aqui, irmão. Nós estamos lembrando da sua morte na cruz do Calvário. E estamos lembrando que Ele foi colocado naquele sepulcro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Só quem entende isso, levante a mão e glorifica e exalta o teu Deus nesta manhã de Santa Ceia. E calamaste calamandaramastei, erei me andai sei calabanda lamastei. É por nós, irmãos, é por nós que Ele morreu na cruz do Calvário. Agora, a Santa Ceia é o momento que nós participamos até que Ele venha. É até que Ele venha, porque quando Ele vir, a ceia não vai continuar mais na igreja. A ceia será no céu. A ceia será na mansão celestial. E lá na pátria celestial, não é mais o pastor Nailson que vai cortar o pão e vai servir o cálice. Lá vai ser o Senhor Jesus que vai nos servir. Levante as tuas mãos. Lá será o Cordeiro que vai partir, vai celebrar a Santa Ceia, e nós estaremos participando com Ele. E calabai dereia sei. E quereve a sei da lamandaramai. Quem pode glorificar o Senhor nesta manhã? Até que Ele venha. E Jesus ele vai voltar, irmãos. E quais são as afirmações da sua volta? João 14, versículo 3. Jesus disse: eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar. E se eu for e eu preparar lugar, eu voltarei outra vez. E quando eu voltar, eu levarei vocês para mim mesmo. Para quê? Para que aonde eu estiver, você esteja também. Levante a tua mão.
Jesus está falando do lugar que a igreja tem que ficar. A igreja tem que estar aonde Jesus está, irmão. A igreja não pode estar onde Jesus não está. O próprio Cristo diz: eu vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui, levante a mão. Aleluia. Jesus disse que voltaria outra vez, irmãos. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. A palavra diz: aquele que há de vir virá e não tardará, irmão. Aquele que há de vir, ele vai vir e não vai tardar. Levante a tua mão. Está chegando a hora, irmão, que as virgens prudentes vai ouvir a voz dizendo: eis o noivo, saia ao seu encontro. Está chegando a hora, irmão, que Filipe será trasladado. Está chegando a hora que Elias será levado. Está chegando a hora que no abrir e fechar de olhos, essa igreja será tirada da terra e vai ao encontro do Senhor. Quem pode levantar as mãos e glorificar este Deus? Porque o Senhor vai voltar e vai arrebatar os salvos que estão preparados para ouvir a sua voz. Rica lamanda lamandaracei. Erei me andar labandaraia suidequeia sei da mai. Ele vai voltar, igreja. Jesus está voltando. Olhe para mim, olhe para cá. Não é hora mais de estar dormindo. Não é hora mais de estar brincando. Não é hora mais de estar querendo ficar na igreja de qualquer maneira. É hora de nós se preparar, irmão. O relógio está contando as suas horas em movimentos acelerados. Tudo está se cumprindo, irmão. Quem se despertou, se despertou. Quem não se despertou, não se desperta mais, porque não tem mais tempo. Jesus está voltando. Levante as tuas mãos. Prepara a tua vida, igreja. Prepara a tua vida, igreja. Jesus está voltando. E ele vai voltar. E aquele que há de vir, virá. E não tardará. Não está mais na hora de nós continuar com pecado, com mentira, com engano, com a vida errada, com a vida fácil. Não está mais tempo de nós ficar brincando, desobedecendo, fazendo carinha feia, porque o pastor pregou mais duro. É tempo de nós se preparar, porque Jesus está voltando. Levante as tuas mãos. Só quem está com a lâmpada acesa, levante as tuas mãos. Quem não está com a lâmpada acesa, receba azeite de Deus nesta manhã, receba a autoridade de Deus nesta manhã, receba poder de Deus nesta manhã, receba a autoridade do Senhor nesta manhã, e sinta a presença do Altíssimo que é derramado sobre nós nesta manhã. Riqueleia sei lamai calavai. Eremandai sei da mando conversei da mai. Ereme andala mandara massui de que salabai. Jesus está voltando, igreja. E é tempo de estarmos preparados. Não é tempo de brincadeira mais. Não é tempo de nós estarmos despreparados. Efésios 5,14 vai dizer: desperta o tu que dorme, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará, irmão. É tempo de nós se levantar. É tempo de nós se preparar. Fique em pé agora em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão aí sobre a tua cabeça. A gente vai estar agora orando ao Senhor. Prepara a sua vida, irmão. Não é tempo de nós estar brincando. Não é tempo. É tempo de nós estar preparado. E nós estamos aqui
em memória da morte e da ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai Santo, Deus poderoso, nesta manhã, nós se rendemos na Tua presença, Pai. Nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, queremos pedir perdão das nossas falhas, das nossas manchas, dos nossos erros, Pai. Vai perdoando as nossas vidas, nos perdoa nesta manhã, Pai, pelo poder que há no Teu nome. Vai visitando as nossas vidas nesta manhã, Pai. Nos purifica, nos ensina a andar em fidelidade, nos ensina a andar em obediência, nos ensina, Pai, e andar em compromisso contigo, Senhor, pelo poder que há na Tua palavra. Venha sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Ainda em pé, irmão, vamos louvar. Glória a Deus, aleluia. Enquanto aqui eu lavo as minhas mãos, os irmãos se preparam aí, glória a Jesus, para louvar a Deus. E as duas diaconisas, tire aqui a toalha da mesa. Amém, glória a Jesus. Toda honra, toda glória seja dado ao nosso Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. A Jesus vencerá, o Mestre chama a vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, O povo, isso, igreja, vamos louvar. Aleluia. Convida a ceia, vir bem forte. Venceia, o Mestre chama, venceia. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus venceia. Glória a Deus. Irmãos, está aqui nas nossas mãos o pão, representando o corpo de Cristo. Dirige as suas mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, apresentamos aqui, Pai, o pão, que representa, meu Deus, o Teu corpo, que é entregue por nós, Pai. Neste momento, o pão será partido, e a igreja vai participar da ceia do Senhor. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar.
o vinho sem mistura Ele dá, e também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer E a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem A fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ceiar em santa luz. Ceia, o Mestre chama, vem ceiar. mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Está nas suas mãos, irmão, a partícula do pão. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Está nas suas mãos o pão que representa a carne de Cristo, o corpo de Cristo, que é entregue por nós. Como ministro do Evangelho, pastor desta igreja, eu ordeno que os irmãos participem todos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Ei, darama sei damai. E querer mandou e a sei damalabacai sei. E de festa caste calabai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pela Tua presença sobre as nossas vidas, Pai. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Levanta a mão para cá. Vamos estar apresentando aqui o cálice do Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aleluia, apresentamos diante das tuas mãos, Pai, meu Deus, que simboliza o teu sangue, Pai, que é derramado, aleluia, por nós na cruz do Calvário. Pai, obrigado por esse momento de comunhão. Pode louvar a Deus enquanto a diaconisa serve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Alegria, igreja. Bendito seja o seu sangue que, aleluia, por nós ali ele verteu.
mas que tão alvas são os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Isso, alto. Almas que a neve, almas que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. 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 De Jesus Por nós. Com alegria, igreja. Isso, sinta a presença de Deus. Oh, quão profundo. Aleluia. Ele está aqui nesta manhã, igreja. Alabás, calabanda, ramandaia, sério. Ainda vai secar e derreia mais. Dessas E demais do chagas corpo, é sério. purezas para o maior pecador. Pois Aleluia. mais alvo que a neve, Sangue nos torna, Senhor. É o sangue dele, igreja. Vou mais que a neve. Isso, cante. Olha o sangue dele te purificando. Vou mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alamaço, cobedeia, danabaca, labai. E dereve a sei, dequebe a sei, delebe a dalabai. Nós sentimos a tua presença, Pai, nesta manhã, Pai. Elei, quedei, calai, dorrece, amai. Ireme andou e a sei, kelebe, andai, andai, cadei, cadaravai. E me andorou, vesei, kelebe, andei, andai, a sei. Sinta a presença, igreja. Diz assim a palavra de Deus. Semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Faze isso todas as vezes que bebeste em memória de mim. Como ministro do Evangelho, pastor desta igreja, eu ordeno que os irmãos participem todos em nome de Jesus. Alabai, que deve a seida, alabai. E que levasso nome andai, celebia castei. Obrigado, Espírito Santo, pelo renovo nesta manhã, Pai. Obrigado pelo renovo nesta manhã, Senhor. Alai que neve a seida, amado covestei. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Neste sangue, glória a Deus. Faz o refrão deste louvor neste sangue. Sim, nesse, levante, irmãos. Segura o cálice para cima e cante com alegria. Glória a Deus. Alamanda laba sui devai sequebiai. Irevasto colemanda labastei. Te adoramos nesta manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta ceia maravilhosa, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Isso, irmão, segura o cálice. Cante. Tão
purificação. Isso, o sangue que nos purifica. Dores perante seu Deus já estão. Bem forte. Olha o sangue de Cristo te purificando nesta manhã. Vou mais que a neve, se deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você que participou da ceia do Senhor. A diaconisa vai recolher aí os cálices. Que Deus abençoe a sua vida. Você que participou, você está em comunhão, amém? Com o nosso Deus e com a igreja do Senhor. Pode concluir a live. Deus abençoe os irmãos da live. Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus.